As neurociências realizaram grandes avanços na década de 90 quanto à descoberta de diferenças concretas e cientificamente comprovadas entre os cérebros dos homens e das mulheres. Esse novo conceito tem ajudado os médicos e cientistas a descobrir novas maneiras de explorar as diferenças cerebrais para o tratamento de doenças, personalizar o atendimento e entender o verdadeiro impacto real entre os sexos. Para falar sobre as diferenças entre os cérebros de homens e mulheres, o Opinião Livre conversa com o Dr. Igor Duarte, especialista em neurociência. Muito obrigada pela sua presença aqui, Dr. Igor. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. A honra é toda nossa. Obrigado. Existem diferenças importantes entre o cérebro do homem e da mulher? Olha, Silvia, primeiro que isso é um tema bastante polêmico, né? E aí a mídia, no geral, costuma dar bastante ênfase que o cérebro do homem é assim, o cérebro da mulher é de outro jeito. Na verdade, as diferenças, elas são bem pontuais, não são diferenças muito extraordinárias, mas existem pontos específicos no cérebro do homem que é diferente do cérebro da mulher e vice-versa. E essas diferenças podem justificar algum tipo de habilidade que o homem ou a mulher tem em relação ao sexo oposto. Isso daí a ciência, a neurociência já consegue mapear hoje através de exames de imagem que no passado não tinha. Então hoje é possível sim apontar partes específicas do cérebro onde há essa diferença e se realmente isso tem impacto na vida de homens e mulheres. Por favor, então. Então, mostre essas diferenças e quais Vamos são lá. esses impactos. O que muda algumas na vida delas, da gente? por exemplo, dizem por aí que as mulheres falam mais do que os homens. Né? Dizem não, é verdade. Uma psiquiatra americana, ela sugeriu no livro dela que a mulher fala 20 mil palavras por dia e o homem fala 8 mil palavras por dia. Ela apenas levantou isso, não tem nenhuma comprovação científica. E aí, claro que a ciência falou assim, bom, ela chutou isso, ela não sabe de onde veio, vamos pesquisar então. E aí foram pesquisar e descobriram que a mulher fala 16 mil palavras por dia e o homem fala 15 mil palavras por dia. Isso num ambiente controlado, então a diferença não é tão grande assim, mas a área da fala na mulher é melhor do que a área da fala no homem. Então a fala só existe do lado esquerdo do cérebro, só no cérebro esquerdo. Se tiver alguma lesão no cérebro direito, pode comprometer alguma parte do corpo, mas a fala não é prejudicada. Ok, quer dizer, a fala só é prejudicada só no lado esquerdo. Por exemplo, a pessoa teve um AVC do lado esquerdo do cérebro, ele compromete o lado direito do corpo e ele perde a fala também. Ok. A fala, ela fica nessa região do cérebro aqui, chama de área de Broca. Essa área de Broca foi descoberta lá no final do século XVIII pelo médico Broca, né, Pierre Paul Broca. Ele descobriu que uma paciente que teve uma lesão nessa região aqui, apareceu um buraco no exame pós-morte. Então ele retirou o cérebro dela e aí ele descobriu. Essa área que é correspondente à fala, eles descobriram isso, claro, após a década de 90, na mulher é 23% maior do que no homem. Então a mulher tem mais neurônios nessa região dedicados à fala. E aí isso junta uma coisa com a outra. A mulher fala mais. A psiquiatra americana diz que a mulher fala mais. E o cérebro da mulher é mais desenvolvido na questão da fala. Está justificado aí o fato da mulher falar o dobro de palavras do homem. Mas isso a ciência não comprovou. O que a ciência comprova é que a área da fala é maior na mulher e que a mulher tem uma habilidade verbal muito melhor do que a habilidade verbal masculina. Isso é comprovado cientificamente. Homens, não adianta reclamar que a gente fala demais. Está comprovado, a gente fala demais porque a gente tem a capacidade de falar mais. E tem uma necessidade de falar. Tem. Sabe que isso é importante até para os relacionamentos. Quando eu vou fazer alguma palestra, eu sempre foco na questão do relacionamento, que homens não querem entender como a mulher funciona e vice-versa. A mulher tem uma necessidade de falar. Não necessariamente você, homem, precisa falar também. Mas só de você ser um bom ouvido, já melhora muito. Já melhora muito o relacionamento de vocês. Já que os homens, eles não gostam de falar muito e a área do cérebro da fala deles também não é lá muito desenvolvida. Assim. Muito bem, adorei a dica. O que mais? Tá? Tem uma área no cérebro
essa parte mais branquinha aqui, ó. Vamos Chama, virar para a aqui, ó. câmera lá para o Marcelo mostrar. Chama corpo caloso. Esse corpo caloso, ele liga o lado esquerdo no lado direito. Então, os dois hemisférios estão ligados pelo corpo caloso. A mulher tem cerca de 250 milhões de neurônios a mais que o homem no corpo caloso. O que significa Isso isso? sugere, sabe aquela habilidade de que a mulher consegue falar no telefone, mexer lá a panela, consegue assistir o programa de TV e ela Olha. consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Isso É o corpo caloso. o corpo caloso que dá essa habilidade para a mulher. Eles pensaram assim, peraí, então é porque a mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. A mulher, desde quando ela é pequenina, ela faz muitas coisas, o homem já... Isso Mais é focado. uma questão social, o homem só faz uma coisa, ele sai de manhã, joga bola quando é criança, volta para casa para tomar banho e se alimentar. A menina faz uma série de coisas, então eles acreditaram que isso ia ganhando volume à medida que ia envelhecendo. Mas um estudo de ultrassom em mamães, em gestantes, descobriu que mesmo dentro da barriga da mãe, as meninas já têm o corpo caloso mais desenvolvido do que os meninos. Então as meninas já nascem com esse potencial de fazer múltiplas tarefas e que o homem não tem. Nossa, que interessante Então isso. o homem pode até treinar, fazer as múltiplas tarefas, mas dificilmente ele vai conseguir ter uma habilidade tão grande quanto a mulher de fazer tudo, Várias coisas ao mesmo tempo. tudo ao mesmo tempo, né? O homem, se você pedir, você esposa, pedir para o seu marido ir comprar a torneira e passar no supermercado e comprar uma sandália, um dos dois ele vai esquecer, porque ele só faz uma coisa por vez. Isso é sensacional, porque é verdade. Verdade. A gente consegue realmente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente nota que o homem, ele tem um foco, né? Então, ele está fazendo aquilo, está naquela caixinha, como a gente fala. Então, você pergunta uma outra coisa, não, deixa ele acabar, deixa ele fechar aquela caixinha ali, porque aí ele vai prestar atenção em outra coisa. Me lembro de uma situação, sou professor universitário, uma aluna chegou, eu estava concentrado no trabalho, na tela do computador, e a aluna, eu percebi que alguém chegou do meu lado e ela começou a soltar um ruído, e eu não conseguia entender aquilo, não dava para entender nada, e aquilo começou a me incomodar, eu parei e olhei para ela, e aí ficou claro, eu consegui ouvir o que ela estava dizendo. Falei, por favor, repita, porque eu não ouvi nada do que ela disse. A mulher consegue, se fosse uma mulher no meu lugar, ela estaria no computador e estaria ouvindo tudo o que a aluna estava reclamando aqui em volta. Eu, claro, pedi desculpas para ela, mas ela entendeu também porque eu sou homem e homem só faz uma coisa por vez. Doutor Igor, suas palestras devem ser assim fortes para ajudar nos relacionamentos, Sempre né? eu foco bastante no Tem que ter relacionamento. homem e mulher e um olha para a cara Isso do aí. outro e fala, então tá bom. Isso aí. Às vezes, nas redes sociais, eles me chamam de... você é muito feminista, não é? Um homem feminista, e aí tem essa Não, questão mas é aí... científico. Não, é fato, é fato. Eu cresci numa sociedade machista, e à medida que eu entrei na pesquisa, eu fui encontrando vários pontos onde a mulher leva vantagem, entre aspas, porque uma parte do cérebro dela é mais desenvolvido. No passado, lá no passado, esse doutor Broca, que eu disse para vocês, essa área aqui foi ele quem descobriu, ele foi um dos que sugeriram que a mulher era inferior ao homem intelectualmente, porque o cérebro da mulher é um pouco menor do que o cérebro do homem. De tamanho. De tamanho. Tá. De tamanho. Mas isso não tem relação nenhuma com a inteligência. A questão é que, normalmente, os homens são maiores que as mulheres, na média. Então, A cabeça do a homem cabeça do homem é maior. maior, o cérebro do homem é maior. Tá. Quando descobriram que as células que deixam a pessoa inteligente são os neurônios, não sabia disso, e aí descobriram, então eles falaram, opa, então o homem tem mais neurônios que as mulheres, porque os homens são mais inteligentes, o homem desenvolveu, inventou o avião, inventou a luz e tal. Só que na época a mulher não podia fazer nada, a não ser mulher dona de casa. É verdade. Então a mulher nunca produziu muita ciência. Se a gente colocar na balança... Nunca foi instigada a isso, né? Teve a chance. A ciência masculina é muito mais antiga, por isso tem mais publicações de homens. Então, em 2006, o reitor da Universidade de Harvard sugeriu isso. Ele falou, então, tem mais pesquisas em nome de homens. Então, os homens devem ser mais inteligentes. E aí a comunidade científica caiu em cima dele, ele foi obrigado a renunciar por conta de uma declaração infeliz que ele fez.
Porque as mulheres não tinham chances. Não podiam. Na época, não podiam inventar, não podiam fazer nada. Elas ficavam na posição delas. Elas eram obrigadas, então os homens obrigavam, na força bruta, que o homem é mais forte que a mulher, muscularmente falando, então era uma imposição. Elas não podiam fazer muita coisa. Olha só, a medicina, que é uma ciência milenar, nós temos aí pouco mais de 100 anos da formação da primeira médica, foi Elizabeth Blackwell, nos Estados Unidos. Cerca de 110 anos da formação. Uma ciência milenar tem uma mulher formada apenas há 100 anos atrás. Então, é muito recente as mulheres estarem envolvidas na ciência. E essa habilidade feminina, tanto na questão verbal, na questão de comunicação, é que está trazendo a ascensão para as mulheres no mercado de trabalho. Porque aí, desde então, quando as mulheres começaram a ter chances... Aí elas mostraram o potencial delas. E o potencial das mulheres é tão grande quanto o potencial dos homens. Eu arriscaria dizer que é até um pouquinho mais. Se a gente pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ou não? Ou é Claro melhor ter que sim, foco? claro que sim. Olha só, as empresas preferem mulheres, porque as mulheres conseguem se adaptar com uma facilidade muito grande. Você contrata um homem para fazer, por exemplo, operar o torno mecânico, ele só faz aquilo. A mulher, você contrata ela para ser secretária, mas ela se adapta em outras funções da empresa. E isso, para as empresas, é muito bom. É bem recente isso, né? Não, isso é bem recente. Bem recente, né? Exatamente. Mas as mulheres vêm ganhando bastante espaço. Por isso que, inclusive, está mudando a configuração familiar. Por exemplo, hoje já consegue se encontrar homens tomando conta de casa, enquanto a esposa sai para trabalhar, algo que em 50 anos atrás isso não existia. O que é maravilhoso, né? Porque o homem ele tem esse foco todo, então a tarefa que for fazer faz muito bem feita. Mas em relação então aos neurônios, não tem nada a ver essa medição? Não tem. Então, quando eu pergunto, seja numa palestra, seja numa sala de aula, as meninas, as mulheres, elas já aceitam que tem neurônios a menos que o homem. Tá? Então, elas as mulheres assim, têm a menos? Elas falam assim, não, a gente tem neurônios a menos, mas a gente faz as mesmas coisas, por isso a gente é mais inteligente. Alguém impôs para as mulheres, ou desde pequena, falou, você tem neurônios a menos. Isso não é verdade. Então, o número de neurônios de homens e mulheres da mesma idade é mais ou menos o mesmo. Então, um homem de 30 anos, uma mulher de 30 anos, tem mais ou menos o mesmo número de neurônios. Se eu pegar um homem de 30 com uma mulher de 60, e aí o homem de 30 vai ter mais, porque nós perdemos neurônios à medida que nós envelhecemos. Então tem que fazer esse estudo relacionando a idade. Senão a gente pega idades diferentes, aí pega números diferentes de neurônios. Então, o número de neurônios é o mesmo, a capacidade é a mesma. Agora, tem uma coisa que a mulher leva vantagem também, eu estou falando tanta vantagem da mulher aqui. Aí eu estou adorando. Aí quem está me assistindo fala assim, eu não disse que ele é feminista, mas tem ponto que o homem leva vantagem que a mulher também. Aí daqui a pouco eu falo. A mulher, toda a questão verbal, falar que o homem tem um ponto que ele leva vantagem em relação à mulher, relacionado à reprodução. A parte do controle sexual do homem é bem mais evidente do que na mulher. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e aí você vai falar das vantagens do homem, né? Porque esse primeiro bloco foi todo nosso. Um instante só que a gente já volta. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta falando nas diferenças cerebrais entre homens e mulheres e conversando com o Dr. Igor Duarte, especialista em neurociência. No primeiro bloco, a gente falou bastante das vantagens femininas, né? A gente não terminou ainda essas vantagens, que tem mais. Agora, você terminou o primeiro bloco falando da vantagem de reprodução do homem. Explica pra gente. Fizeram um estudo a partir dos anos 90, eles inventaram a ressonância magnética funcional, que mostra o cérebro funcionando naquele exato momento. Eles fizeram um teste, pegaram uma fotografia de uma mulher nua e mostraram para o homem, fizeram a mesma coisa com a mulher para ver a reação no cérebro. Na mulher não aconteceu nada. No homem,
acendeu uma área específica do cérebro, chama amígdala. Presta atenção, amígdala não são aquelas duas bolinhas da garganta lá. Quando fala, as pessoas falam, as amígdalas da garganta? Não. A amígdala cerebral, ela fica mais ou menos aqui dentro. São duas, fica uma em cada lobo temporal. Então, no homem, as amígdalas ficam, elas têm função na compulsão sexual. Então, o que eles descobriram é aquele velho ditado de que para o homem qualquer rabo de saia serve. Qualquer foto feminina acende essa área no homem e que na mulher é mais difícil. Então, só mostrar para a mulher não resolve. Então, o rapaz que quer conquistar a moça, só mostrar não resolve. Ele tem que fazer algo mais para chamar a atenção dela. Principalmente verbalizar, né? Principalmente, você tem que acionar a área no cérebro dela onde é boa. Eu falei da parte verbal feminina, que na fala é boa, mas a área auditiva verbal da mulher também é melhor que a do homem. Cerca de 19% a mais de neurônios a mulher tem. Então, o homem, ele escuta menos e ele tem mais dificuldade de ouvir também. Quem é casada, quem tem filhos, já percebeu que o marido, o filho, ouve o som da TV no último volume. Então, não é porque ele quer provocar você, é que ele ouve menos. E aí, aquilo faz bem para ele, mas como você, mulher, ouve bem mais do que ele, aquilo pode te incomodar. Doutor Igor, quer dizer que, puxa vida, a gente não tem essas amígdalas, né? Puxa, então demora muito, né? Então, a mulher tem, ela só não é ativa. A gente tem também. Tem também. A amígdala cerebral. Que não é ativa, então? Não é ativada, não é ativada. Mas Isso a ciência ainda não sabe. Agora, na mulher... Não é ativada. Quer dizer, a gente tem igual do homem, mas só que não é ativada. Só que no homem é maior também. No homem, as amígdalas cerebrais são maiores, certo? E se ativam com uma facilidade muito grande quando vê o sexo oposto. Mas isso não é um treino cultural, desde pequeno? Nos outros animais, nos mamíferos, isso também acontece. Então, a compulsão sexual é uma qualidade dos machos das espécies. Então, normalmente são os machos que procuram as fêmeas. Talvez a natureza fez o homem assim, também para o homem acompanhar e estar sempre procurando as fêmeas, no caso as mulheres, as humanas. Quer dizer, mas nós não temos o poder de ativar, então? Não como o homem. Nem com treino, quer dizer, não tem esse poder. A mulher não tem esse poder. poder. Não como o homem. Tá. Pode até treinar, etc., ficar até a amígdala acender um pouquinho, mas dificilmente vai ser tão acesa, intensa quanto um homem. A natureza já fez assim, acredito que de propósito. Por quê? Para os machos procurarem as fêmeas para reproduzir. Senão não teríamos aí os cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Já imaginou se o homem não procurasse as fêmeas? Os homens não reclamam que quando procuram a esposa, a namorada, ela está sempre de mau humor, com dor de cabeça. E aí ele vai insistindo, faz um carinho, compra um presente, flores, e até que consegue. E aí esse desejo sexual masculino, ele não passa com facilidade. Entendi. Repito, por isso que a espécie humana dominou o mundo, aí temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Independente do gênero, né? Não importa, o homem ativa mais fácil. O homem sempre vai. No sentido da parte homossexual, de gênero, isso não... Aí é uma parte mais complexa, não tem tantos estudos específicos para isso, mas os estudos que tem com relação a cérebros homossexuais apenas dizem que o cérebro do homem homossexual, ele tem muitas semelhanças com o cérebro da mulher, assim como a mulher homossexual, o cérebro dela tem muito mais semelhança com o cérebro masculino. Semelhanças de características do dia a dia, se localizam melhor no espaço, que isso é uma característica masculina, uma vantagem masculina também. Se localizam melhor isso no aí, espaço? a mulher tem dificuldade. Fala para a mulher assim, você dobra a esquerda e a direita. E ela, onde é a direita e a esquerda? O homem sabe. O homem sabe que a esquerda é aqui, se não souber, a direita ele é não ali. pergunta. Não pergunta. A mulher pergunta. Essa é uma outra característica do homem. E como o homem, ele que tem que resolver os problemas, encontrar o endereço é um problema dele. E se ele perguntar, ele está dizendo para a esposa, para a namorada, que ele não tem capacidade daquilo. Então ele vai ficar dando voltas até ele encontrar. E sem perguntar para o outro macho, porque o outro macho é o concorrente dele na espécie.
Que máximo, meu Deus, eu tinha que ter tido essa aula antes. Doutor Igor, qual é a área mais acentuada da mulher, que a gente pode dizer? Então? A gente chama de córtex, que é a superfície do cérebro. O córtex cerebral, na mulher, ele é mais espesso, ele é mais grosso do que no homem. A parte de dentro, que é onde tem as conexões, no homem, a parte gordurosa do cérebro, no homem é mais desenvolvido. Então, a velocidade de transmissão entre o cérebro e o corpo, no homem é mais rápida, mas a velocidade de comunicação entre os neurônios na mulher é mais rápida. Então, como tem mais neurônios comunicando-se no córtex, que é onde armazena parte da memória, isso é uma vantagem que a mulher tem na memória de longo prazo. Então, a mulher forma novas memórias e essa memória vem para o córtex e tem, entre aspas, mais espaço para armazenar memórias. Então, a memória da mulher é melhor. A memória da mulher também é melhor que a memória do homem. Outra parte relacionada à memória chama hipocampo, que é uma parte do cérebro que as pessoas que são acometidas na doença de Alzheimer é danificado primeiro. O hipocampo, na mulher, é mais evidente, é mais denso do que no homem. Só que essa parte, o homem, se treinar, ele fica tão bom quanto a mulher. Então, mas a mulher também já nasce com esse hipocampo um pouco melhor do que no homem. E esse hipocampo é onde armazenam as datas. Olha aí, os homens... sabe a memória de você saber que eu comprei esse cérebro antes de que eu comprei o meu terno. Essa questão de memorizar com as datas. Como na mulher é melhor, adivinha? As mulheres se lembram de data com uma facilidade muito grande e ela cobra do homem que ele deve memorizar datas também. Os homens não se lembram das datas e isso gera conflito no casamento. Por quê? Chegou o aniversário de casamento, ela está toda feliz, foi no salão de beleza, cabelo, unha, e o marido é apenas mais um dia. Ele não lembra. Ele não lembra, isso já é... E aí ela cobra muito ele. Então é importante saber que ele não lembra muito, a memória dele não é tão boa quanto a de vocês. Então a sugestão é avise, dê uma dica uma semana antes, que aí ele tenta preparar alguma coisa para vocês. E quais as diferenças comportamentais que se observa entre homens e mulheres? A questão sexual é uma diferença comportamental. A questão da comunicação feminina, a mulher ela tem uma necessidade de conversar com outras mulheres e o homem ele é mais na dele, o homem anda sozinho. Eu ia dizer, o homem anda calado, mas na verdade tem uma voz que fala dentro da nossa cabeça o tempo inteiro. Em inglês tem um nome para isso, chama self-talk. Em português não tem. Esse self-talk é aquela voz que fica conversando com vocês. A mulher tem, mas o homem, isso é muito intenso. O homem conversa com ele mesmo. Você vê na rua, o homem vem gesticulando assim, ó. Às vezes até responde para ele mesmo. Ele responde para ele mesmo. E aí ele fala até alto às vezes. Então, o homem não tem muita necessidade de conversar com outros homens. Então, ele conversa com ele mesmo. Ele resolve com ele mesmo. Ele se olha no espelho, pergunta, a gravata está combinando? E aí lá dentro diz, sim, está combinando, está muito bonito, vai arrasar hoje. A mulher não tem isso, a mulher precisa conversar com a outra. Então, foi no encontro. O homem volta do encontro, não precisa contar para ninguém. A mulher veio do primeiro encontro, ela precisa o quê? Ligar para as amigas para falar. Tem necessidade. E do outro lado, que a amiga fala assim, conta tudo. Aí tem que contar tudo. E aí ela começa a contar a história toda. O homem já não. O homem não. O homem, no máximo, que vai falar pro colega é, peguei. E aí, mas pegou mesmo? Peguei mesmo. Acabou, já disse tudo. A gente dá detalhes, né? Muito detalhe. A vida da mulher é mais detalhista que a do homem mesmo. Em relação ao cérebro mesmo, você tem mais alguma coisa para mostrar? Olha, a parte do lobo frontal também corresponde ao córtex na mulher, onde raciocina, onde tem imaginação um pouco mais desenvolvida. E no homem, essa parte marronzinha aqui, que é o cerebelo. O cerebelo controla os movimentos. Como o homem tem mais força física, o homem é mais rápido, o cerebelo do homem é mais desenvolvido do que o cerebelo na mulher. Mas isso pode alterar também. A mulher atleta tem um cerebelo tão desenvolvido quanto o cerebelo de um homem normal. Isso daqui é variável.
Qualquer coisa que tenha de diferença pode ser, além das amígdalas, que você disse que não tem jeito, ainda não descobriram, mas tem partes que são menos acentuadas, podem ser desenvolvidas com o tempo? Não, aí todas as áreas do cérebro, o cérebro a gente chama, o sistema nervoso como um todo, a gente diz que ele é muito plástico, ele se adapta com uma facilidade muito grande. Então, se você quer aprender alguma coisa, você acha que a sua memória não é tão boa, treine a sua memória. Quer aprender? Vai estudar aquilo. E algumas pessoas têm mais facilidade para uma coisa, para outra. Homens, por exemplo, eles se dão melhor em matemática do que mulheres. Não significa que as mulheres não possam aprender matemática. Se elas têm essa dificuldade, mas elas insistirem, elas vão aprender e vão se tornar tão boas quanto os homens no estudo de matemática ou em qualquer estudo que elas quiserem. Em relação à preocupação com o tempo, né? As mulheres têm mais tendência a ter problemas na mente, mais doenças. Como funciona a partir da terceira idade? O organismo da mulher, ele é mais resistente do que o organismo do homem. Então, a mulher, ela adoece com mais frequência, mas a mulher vive mais que o homem. Em média, 8 a 9 anos a mais do que no homem. Como o sistema imunológico da mulher é mais desenvolvido, ela também desenvolve com mais frequência doenças autoimunes, doenças onde o próprio organismo combate o organismo. Então, por exemplo, a esclerose múltipla é uma doença onde as células de defesa invadem o sistema nervoso e começam a destruir o cérebro. No homem, existe também esclerose múltipla em homem, mas é muito mais difícil. A incidência em mulher é maior. Doenças como de ordem comportamental, depressão, muito mais comum em mulheres do que em homens, por conta do neurotransmissor, que é a química que liga um neurônio ao outro, uma química específica, na mulher tem uma concentração mais baixa. Então, a mulher já é mais vulnerável a desenvolver transtornos dessa ordem. O doutor Igor, e o sofrimento? Quem sofre mais, a mulher ou o homem? Acabou o relacionamento. O homem sofre bastante, né? As meninas judiam dos rapazes também. O rapaz sofre calado, né? O rapaz sofre calado, mas sofre tão grande. As mulheres, elas reclamam que os homens, eles são muito frios, eles não demonstram. Muito disso é social. Então eu vejo os homens, eles não podem demonstrar, entre aspas, fraqueza, porque isso daí vai tirar dele a virilidade. Aí ele acaba ficando sozinho, sofrendo, aguentando sozinho aquilo. E a mulher, como ela já se expressa muito melhor, ela chora, ela conversa com a amiga, ela fica mal, né? Mas acho que os dois sofrem ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Só para a gente terminar, nos seus encontros com mulheres e homens, qual que é a principal pergunta? O que eles mais querem saber? Por que o homem só pensa naquilo? Isso daí fica para outro programa. Ótimo. Ai, doutor, muito obrigada pela sua agradeço. presença aqui, tá? Pela sua presença, pelas suas explicações, tá bom? Foi ótimo estar aqui, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. Nossa opinião, o livro de hoje fica por aqui e a gente volta no próximo programa, tá bom? Até lá. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.